Queridos e especiais ouvintes dessa nossa rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos com muita alegria e entusiasmo iniciando o nosso tradicional programa Hora da Família. Nosso abraço para todos vocês que sempre estão aqui com muita fidelidade nos acompanhando. Aqui em Guanhães, em nossa zona rural, nas cidades da nossa Diocese de Guanhães, em toda a nossa Minas Gerais, Brasil e até mesmo no exterior. Desejamos muito transmitir os nossos sinceros votos de um novo ano repleto de bênçãos, com muitas alegrias, saúde e paz. Que nossas orações para todo o ano de 2026 sejam em súplicas para o Senhor nosso Deus, rogando para nos ensinar que só seremos felizes fazendo felizes as pessoas também. Que só seremos perdoados se tivermos um bom coração, capaz de amar e perdoar os que nos ofendem. Que saibamos aproveitar todas as oportunidades que nos oferece para fazer o bem, para distribuir o amor, para plantar a paz, para ajudar o irmão, para enxugar a dor, para consolar o triste e para sempre estender a mão aos que necessitam de nós. Suplicamos tua paz, ó Senhor, para que possamos, em meio às lutas diárias, suportar tudo, tolerar com paciência as adversidades. Que em nossas casas e nas nossas famílias reine sempre a concórdia e a harmonia. Afastar de nossos lares as disputas, discussões e as desavenças e desafetos. Enfim, tudo que possa causar divisões. Que sejamos merecedores daquela paz tão almejada, como a buscaram os magos em Belém. Assim sendo, Senhor, Deus da paz, em vosso nome, queremos iniciar este ano que a nós se apresenta como dádiva do vosso amor e que possamos deixar orientar nossas vidas à luz da estrela de Belém. E para iniciarmos verdadeiramente nosso programa, eu sou Kênia Maria, que além de parceira antiga desse programa, estou sintonizada com vocês todos os dias, apresentando o programa Santo do Dia. Sigo aqui, firme e forte, com minha parceira querida também, Marina Argolo. Mudamos de ano, mas seguimos fiéis com nossa duplinha. Tudo bem, Marina? Como foi sua passagem de ano? Como é que está? Está tudo bem? Eu também gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da rádio que nos acompanham e cumprimentar você também, Kênia, minha não só companheira de caminhada, mas também minha pedagoga de caminhada. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Ô Marina, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras tão bonitas, por essa rica saudação. Então, seguimos. Nosso programa de hoje, que abre toda a programação do ano de 2026, traz como tema: guiados pela estrela, somos iluminados pelo sol, que é Cristo. Vamos nos dedicar a falar sobre a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é manifestação, revelação. A Epifania está entre as festas mais ricas do ano litúrgico. É a manifestação do Senhor a todos os povos, representados pelos magos do Oriente. É a festa da nossa vocação à fé em Cristo Jesus. Não devemos transformá-la em simples festa de reis.
O mistério da vocação de toda a humanidade à comunhão com Cristo e em Cristo revela-se em Cristo Jesus. O Messias Salvador é encontrado não na opulência, mas na simplicidade, na pobreza. Quem o encontra, guiado pela estrela da fé, volta por outro caminho. Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Cristo se revela como a luz do mundo. Sua encarnação humilde mostra Deus na terra se dando a conhecer à humanidade inteira. Meus queridos ouvintes, o programa só está começando. Temos muito que conhecer a respeito desse assunto. Como sempre, a Marina correu atrás e preparou tudo com muito carinho para celebrarmos juntas essa grande solenidade. Vamos ouvir agora a primeira música. Enquanto isso, daremos a oportunidade para aqueles que estão sintonizando agora conosco participarem do nosso programa também. Sejam todos bem-vindos. Queridos ouvintes, estamos retornando do nosso primeiro intervalo e seguimos aqui com o nosso programa Hora da Família. Hoje, comemorando com vocês a solenidade da Epifania do Senhor e com o tema Guiados pela estrela, somos iluminados pelo sol que é Cristo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A solenidade da Epifania, ou manifestação do Senhor, está diretamente ligada ao mistério da salvação para todos. Os magos representam povos do mundo inteiro que se deixam guiar pela mensagem de paz e de amor a Cristo. Ele é a estrela que brilha e vence as trevas da indiferença e das divisões. O projeto de Deus é que todos formem uma só humanidade redimida por seu Filho. Mas Jesus Cristo ainda hoje está no mundo e é preciso procurá-lo. A Igreja nos oferece um caminho luminoso através da sua palavra e dos sacramentos. Diante de Jesus, como os magos, prostemo-nos com fé e abramos para ele o cofre do nosso coração, oferecendo-lhe a nossa esperança e, sobretudo, o nosso amor. Até então, a Marina está aqui bem caladinha, porém, com o rico material preparado para nós. Tenho certeza que valerá muito a pena ouvi-la. Fala aí para nós, Marina, a respeito da Epifania do Senhor. Bom, nós estamos celebrando nesse domingo próximo a festa da Epifania do Senhor, popularmente conhecida como Festa de Reis. Como foi dito anteriormente, Epifania significa a manifestação de Deus. A palavra Epifania significa manifestação, revelação. Deus revela a humanidade ao seu Filho e no seu Filho ele manifesta o seu amor por toda a humanidade. O desejo de salvação de Deus é para todos os povos e não somente para um povo. Então nós precisamos entender que na festa de Natal nós celebramos 3 coisas bastante distintas, mas que fazem parte do mesmo mistério. Primeiro, a primeira coisa que nós celebramos é que Deus se fez carne, Deus se fez homem. Isso aconteceu desde que o anjo anunciou a Maria. Então, liturgicamente falando, em termos de festa, nós estamos falando do dia 25 de março, 9 meses antes do Natal. E nesse momento, Jesus já começou a existir como homem neste mundo. Ele existia, desde toda a eternidade como Filho de Deus, mas veio e se fez homem no ventre de Maria.
Então, no Natal, a gente celebra o mistério da encarnação. Mas nós celebramos também o fato de que uma vez que Jesus nasce, então ele é a resposta de Deus para o povo de Israel que esperava. As pessoas boas, os justos, o resto de Israel, aquelas pessoas que realmente esperavam Deus. E isso aqui a gente precisa entender que não é porque os judeus eram descendentes de Abraão e moravam na terra de Jesus, é que eles estavam esperando Jesus, não. Havia um pequeno resto que esperava. Se nós formos olhar no evangelho desse domingo, ele narra que apareceu uma estrela no Oriente, magos olhando aquela estrela, vieram até Jerusalém e chegaram para Herodes e disseram: olha, nós estamos aqui, vimos uma estrela que nasceu no Oriente e viemos adorar o novo rei que nasceu. O Evangelho, então, nos diz que quando os magos disseram essa história de que Jesus tinha nascido, o Messias esperado tinha nascido, ou seja, a resposta que Deus tinha preparado desde Abraão, séculos e séculos esperando a vinda de Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que Herodes, juntamente com a cidade de Jerusalém, ficaram transtornados. É o que está escrito aqui no versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Então, olha como que isso é espantoso, né? Deus faz séculos que prepara a vinda do Messias, e quando o Messias vem, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus, Jerusalém, a cidade santa, fica toda agitada. Então, a segunda coisa que celebramos com o nascimento de Jesus é o fato de que Jesus nasceu, os anjos chamam os pastores e esse pequeno resto, os pobrezinhos de Deus, os pastores, não Herodes no seu palácio em Jerusalém, nem a corte de Herodes, nem os ricos e os poderosos, mas sim os pobrezinhos pastores vão lá, alegres, vão para Belém adorar o menino Jesus. Então essa é a segunda coisa que nós celebramos no Natal. Aquelas pessoas boas que tinham fé e esperavam a vinda de Deus. Mas esse é um grupo pequeno, né? Pouca gente. Então, por exemplo, quando nós celebramos em fevereiro a apresentação de Jesus no templo, os justos, Simeão e Ana, eles movidos pelo Espírito Santo, eles nem precisaram que os anjos aparecessem para eles. O próprio Espírito Santo já tinha movido o coração deles. Eles foram no templo, encontraram Jesus e ficaram espantados. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz. Ou seja, eles já louvavam a Deus, eles estavam alegres. Esse era o pequeno resto de Israel, esse era o povo justo. Então, qual que é a primeira coisa que Jesus se manifesta? Ele se manifesta aos justos, o pequeno resto que ainda tinha fé. Bom, vamos dar um pequeno intervalo agora, porque o que foi dito agora foi, né, a primeira e a segunda celebração do Natal, que é a encarnação de Deus e Deus que se faz homem e vem para os justos. No próximo bloco a gente vai entrar nessa celebração do que é a festa da Epifania. Que bacana, Marina! Quanta curiosidade, quanta palavra bonita você já pronunciou aí, quanta coisa para nos enriquecer. Diante disso, vamos dar a oportunidade para o nosso ouvinte ter tempo de pensar um pouco a respeito do que eles acabaram de escutar. Vamos oferecer para eles mais uma música. Caros ouvintes, estamos retornando de mais um intervalo, seguindo em frente com o nosso programa Hora da Família. Para você que está sintonizando conosco agora, nosso assunto de hoje é prestarmos nossa homenagem à solenidade da Epifania do Senhor. Epifania que quer dizer manifestação, revelação. Nosso tema para esse assunto é
Guiados pela estrela, somos iluminados pelo sol, que é Cristo. Após o nascimento de Jesus, os reis magos visitaram-no, presenteando-lhe com ouro, incenso e mirra. Teriam vindo do Oriente, atraídos por uma estrela, para adorar o Cristo, nascido Rei dos Judeus. A estrela, conta o Evangelho, guiava-os, e só após guiá-los até o cruel Herodes é que parou sobre onde estava o menino Jesus. A tradição diz que teriam sido 3, embora não haja muita comprovação. São descritos como Melquior ou então Belquior, que seria um velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, vindo de Ur, terra dos caldeus. O segundo, Gaspar, moço de 20 anos, robusto, vindo de uma região montanhosa perto do mar Cáspio. O terceiro, Baltazar, mouro de barba cerrada, mais ou menos 40 anos, vindo do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. Então, vamos agora continuar a ouvir a Marina, que ainda tem muitas curiosidades para nos relatar aqui. Bom, então foi dito, no bloco anterior, as 2 primeiras celebrações que a gente faz no Natal. E agora nós vamos falar sobre a terceira celebração que a gente faz, que é o fato de que Jesus agora quer se manifestar também aos pecadores, aos magos, aos pagãos, aos idólatras, e é essa a festa da Epifania. A festa da Epifania é que Jesus não vem somente para os justos que esperavam a ele, mas vem também para os idólatras que não o esperavam. Por isso que no salmo da liturgia desse domingo, nós cantamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Ele quer que todos creiam, inclusive os pagãos, inclusive os idólatras, inclusive aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão, que Deus tinha preparado durante séculos. Então, os 3 pontos que celebramos no Natal são: primeiro, a encarnação, Deus se fez homem. Segundo, Deus que faz homem, é a resposta de Deus aos justos e santos que os esperavam. Jesus, na noite de Natal, vem para os bons, para os pobres de Deus. Mas, terceiro ponto, Deus não quer que fique por aí. Jesus não vem somente para os justos, ele vem também para os pagãos, para os idólatras, para os magos. E muitas vezes nós ouvimos a palavra mago e não entendemos o que quer dizer mago. Os magos são feiticeiros, entre aspas, sacerdotes pagãos. Como se fosse, para nós entendermos, seria mais ou menos um pai de santo, um médium, um astrólogo, algo assim. Uma pessoa que segue uma religião claramente longe da verdade. E que Deus mostra que quer se manifestar a eles. Olha só que maravilha que existe nisso. Deus faz um fenômeno celeste, uma estrela que nós nem sabemos direito o que realmente foi, se foi uma estrela, um meteoro, ou se foi um fenômeno milagroso. A gente não sabe exatamente o que eles viram, mas sabemos que Deus fez algo diferente, extraordinário, sobrenatural, somente para eles, para dizer: vimos uma estrela que apareceu. Aconteceu algo diferente no céu. Mas aqui é o que a gente precisa realmente notar. Essa estrela que apareceu para os magos, realmente ela é excepcional. Ela é algo que nós não podemos esperar. Porque vejamos, todo o Império Romano, todo o Império Pagão, ninguém viu essa estrela. Ninguém viu estrela nenhuma. Eram milhões de pessoas no paganismo, longe da verdade de Cristo,
longe do Salvador e, portanto, destinadas à perdição, e Deus fez uma exceção com aqueles magos do Oriente. A tradição diz que foram três reis magos. O Evangelho não fala, exatamente quantos que eles eram, mas como os dons eram 3, o ouro, o incenso e mirra, se deduz que eram 3. E como os presentes são reais, nós deduzimos que são 3 reis e que, de fato, a tradição tem razão. 3 magos que eram reis, nobres, poderosos, vindos do Oriente, e Deus fez algo especial para eles. Apareceu uma estrela e eles se converteram. Mas e o resto do povo? Quem que não viu essa estrela nenhuma? Aqui que está a nossa missão. Aqui que está a explicação para a nossa vida dessa festa da Epifania. Nós precisamos ser estrela. Nós precisamos trazer todas as pessoas para Deus. Porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, é necessário esse apostolado. É necessário que nós sejamos estrelas. Então, a festa da Epifania é uma festa que, ao mesmo tempo, mostra que, por um fenômeno milagroso, Deus chama os pagãos para a fé. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que ainda tem muito trabalho pela frente. Então, celebrar a Epifania de modo que atinja a nossa vida é compreender esse chamado universal de Deus, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como diz São Paulo a Timóteo, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E como que nós podemos ser estrela? Bom, a festa da Epifania está ligada a 2 outros acontecimentos. São 3 acontecimentos ao todo. Quem reza a liturgia das horas nas vésperas vai encontrar uma antífona muito especial no Magnífica que fala o que se celebra na Epifania. E diz assim: recordamos neste dia 3 mistérios. Hoje a estrela guia os magos ao presépio, que foi o que a gente discutiu aqui até agora, no primeiro bloco, e o que foi dito até esse momento. Hoje a água se faz vinho para as bodas. Quer dizer que na Epifania se celebra uma manifestação de Jesus no milagre das bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho. E hoje, terceiro ponto, Cristo no Jordão é batizado para salvarmos, ou seja, uma outra manifestação de Deus que é no Jordão. O céu se abre, o Espírito Santo desce e diz: este é meu filho muito amado. Então, são 3 manifestações que são celebradas. Parece que uma não tem nada a ver com a outra, só que nós devemos lembrar o seguinte: essas manifestações, elas vão nos ajudar a ser estrela. Nas bodas de Caná, o que Maria fez? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi, de certa forma, apóstola naquele momento. Ela não foi somente intercessora. Maria foi lá concretamente para os empregados e disse: ouçam o que meu filho está dizendo para vocês. Então ela desaparece de cena. Isso também é importante, porque nós devemos ser estrela, levar os pagãos até Jesus e depois ter a humildade de apagar, sair de cena sem querer ser idolatrado. Nós devemos levar as pessoas a Jesus e deixar as pessoas com Jesus. E o segundo acontecimento, o batismo de João. Maria foi estrela, mas João também é estrela. E João aqui, ele chega e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Mas uma vez que ele aponta para Jesus, ele também desaparece. O próprio São João diz: convém que ele cresça e eu diminua. São João não teve dúvida nenhuma de pegar todos os seus discípulos, entregar todos eles para Jesus e ficar sem discípulo. Então é importante tudo isso, nós entendermos que nós não temos discípulos, nós somos um dedo que aponta, nós somos a voz como João Batista e nós não somos a palavra.
que é Jesus. A voz tem que sumir e a palavra tem que permanecer. Enfim, nós fizemos essas considerações, lembrando um pouco de toda a festa da Epifania, toda essa riqueza, a estrela que aparece aos magos, e esses magos são convertidos. Isso é uma graça muito grande. As bodas de Caná com a Virgem Maria, o batismo com João Batista, mas é simplesmente para dizer uma coisa: essa é a vontade de Deus. Deus revelou o seu mistério, Deus revelou o seu coração. A segunda leitura diz isso. São Paulo diz de forma magnífica aos Efésios: este mistério a respeito do qual nós estamos falando aqui, Deus não fez a conhecer aos homens de gerações do passado, mas ele acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E que mistério é esse que Deus revelou? Que os pagãos são admitidos à herança, ou seja, não é só o pequeno resto de Israel, a descendência de Abraão, aquele pequeno grupo de justos e santos que perseverou ao longo dos séculos, mas também aos pagãos, também aos pecadores. Nós somos chamados à herança de Deus, e isso quer dizer que Deus Pai tem um filho, nós somos co-herdeiro desse filho, a herança do céu. Nós somos chamados à herança. Deus tem essa vontade no seu coração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Assim como todas as suas vontades, é uma vontade absoluta. E Ele colocou todo o necessário para isso acontecer. Ele veio, se fez homem, Ele veio sofrer o nosso sofrimento, veio gemer as nossas dores, veio morrer a nossa morte. Jesus veio e Jesus nasceu. Olha o que Deus fez para que nós sejamos salvos. Muito mais do que um milagre de uma estrela no céu. Ele fez muito mais. Ele veio na nossa carne, veio para mostrar, demonstrar, manifestar, ser epifania do seu amor. E nós precisamos levar isso para os outros. Deus quer que as pessoas saibam disso, dessa verdade. Jesus mesmo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. São Paulo sempre ia lá e pregava e converteu milhares de pessoas. Os apóstolos deram a vida para evangelizar. Os mártires derramaram seu sangue para serem fiéis a esse evangelho. Os santos deram a vida para evangelizar e para que as pessoas saíssem do pecado, deixassem as falsas religiões e seguissem a Cristo. Portanto, nós devemos entender que Deus é amor, e é um amor que se doou e se doou ao extremo na cruz. Esse amor extremo quer que nós, seus filhos de amor, amemos também. Se Deus veio do céu para converter as pessoas, quem somos nós para não querer, não é mesmo? Então, devemos também fazer a mesma coisa. A Epifania, portanto, é a solenidade da manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus, porém, ela continua na missão de que nós precisamos ser estrela, uma estrela que brilha, aponta para Jesus e depois desaparece, como Maria e como João Batista. Mas mesmo assim, mesmo nós, seguindo a humildade de Maria e João Batista, nós precisamos também desaparecer. Nós precisamos manifestar o amor de Deus e desaparecer. Essa é a verdadeira epifania. Isso é celebrar a epifania do Senhor. Minha querida Marina, vou ficar aqui sem render muitos comentários, já solicitando mais uma música para os nossos queridos ouvintes, a fim de saborear mais um pouco também tudo que você falou para nós. Queridos ouvintes muito especiais dessa nossa querida Rádio Vida Nova FM 91,5. Estamos seguindo com o nosso programa Hora da Família, com o tema hoje: guiados pela estrela, somos iluminados pelo sol que é Cristo, prestando a nossa homenagem à solenidade da Epifania do Senhor. No Natal
Natal do menino Jesus, Deus se manifesta à criação. O menino nos foi dado e pôde ser visto e adorado pelos magos. A celebração da Epifania expressa essa manifestação de Deus a todos os povos e torna evidente que, para ser humano encontrá-lo, deve percorrer um caminho. Mesmo que saibamos o lugar onde nasceu o menino, isso não basta. É necessário fazer o caminho dos magos, com as fadigas, dúvidas e esperanças, sob a orientação da estrela que aparece e se esconde. Sair do seu lugar para ir ao encontro do Senhor, desejando encontrá-lo. É para onde nosso coração nos conduz, pois dentro de cada um de nós há saudades do Senhor e o desejo de encontrá-lo constantemente, pois ele é a própria vida daquele que o procura. No Natal, Deus se esconde e se humilha, assumindo a condição humana. Na Epifania, Deus se manifesta e mostra a todas as nações sua glória divina e realeza. Na Epifania, Deus se manifesta e mostra a todas as nações sua glória e realeza. A Epifania revela o aspecto glorioso do mistério natalino, o caráter universal da mensagem, o Evangelho e a missão da Igreja de fazer com que todos reconheçam Cristo como encarnação amorosa de Deus. Com a célebre frase: "Nós vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorar o Senhor." Num contraste muito grande com a cegueira e o orgulho de Herodes e dos sábios de Israel, cheios de bondade e atentos aos sinais dos tempos, os magos se dispõem a correr a aventura da fé. Realizam, assim, as profecias e rompem os limites estreitos da concepção judaica da história da salvação. Somos convidados também para ir a Belém e encontrar Deus que se revela. Belém é casa do pão, lugar da provisão e alimento. Os magos chegam para reverenciar na criança o mistério dessa fonte de vida que sacia toda a sede e fome de felicidade e realização. Os que vêm de longe se regozijam e celebram a vida que nasce. Alguns que estão perto sabem e se desentendem. Neste contexto, pode-se morrer de fome, sede, estando precisamente diante daquele que vem para ser alimento de vida plena. A diferença está entre os sábios que buscam, identificam e encontram a vida, fazendo do caminho possibilidade para crer e adorar, dos poderosos que, inseguros, temem e se afirmam na morte para permanecer em suas seguranças. É na pequenez e simplicidade que será possível fazer crescer a vida em cada um de nós. A estrela marca o lugar. É a própria criação que aponta para Deus. Dentre tantas trevas e falta de esperança, uma pequena luz testemunha Deus que nunca se afasta. Os magos leram as Escrituras e puseram-se em marcha, compartilhando sua fé e sua confiança na promessa. Tanto que preocuparam com a tirania e deixaram injustiça em alerta. Herodes procura enganar, associar para manipular, como as forças econômicas de exploração que tanto querem fazer com a fé e a religiosidade. Mas é preciso ter sempre em mente o que seguimos e o que buscamos. Um Deus que, porque pode, escolhe depender de nós, agir por nossas mãos. Um Deus menino se faz pequeno como nós, um de nós.
E estamos retornando de mais um intervalo e com pesar notando que nosso tempo já está encerrando. Concluímos desejando trazer a certeza de que Jesus é a luz que brilhou para os povos. Ele é a estrela do Oriente, o sol que ilumina nossas vidas, revelando-nos a verdade sobre nossa origem e nosso destino. Podemos nos alegrar e cantar, afinal, somos filhos de Deus e não escravos. Encontramos isso citado em Romanos 8, nos versículos 14 a 17. O medo e a dúvida já não têm mais poder sobre nós. Assim, busquemos crescer na fé e no amor e vivamos como filhos e filhas de Deus que somos. Não nascemos para andar de cabeça baixa, maldizendo a vida, chorando o passado que não deu certo. Nascemos para caminhar na luz e viver na comunhão do amor. É hora de acordar, ficar em pé e deixar que Cristo transfigure nossas vidas. Supliquemos então. Deus, Pai e Mãe de amor, todos os dias dás vida a nós e a todas as criaturas. Louvamos-te e bendizemos por este novo ano que se inicia, celebrando o teu projeto de amor e de salvação para todos. Criaste-nos para vivermos como irmãos e irmãs, em paz contigo, conosco mesmo, com o outro e com toda a criação. Como os reis magos que seguiram a estrela em busca do menino de Belém, queremos seguir a estrela da fé no santíssimo nome de Jesus, de onde nos vem a esperança e a caridade, a certeza que Ele caminha conosco todos os dias e que jamais nos abandona. Que a tua luz ilumine sempre o nosso caminho. Senhor, para esse novo ano que começa, temos no coração a esperança de que seja melhor que o ano passado. O mundo precisa de paz, de compreensão, de harmonia entre as pessoas e os povos. Necessita de respeito ao próximo. Pelo dom da paz, a ti, ó Deus Pai, nosso louvor e nossa gratidão, porque és a vida, fonte de todo amor e de todo bem, e porque nos enviaste Jesus, o príncipe da paz, sinal vivo do teu amor e da tua misericórdia. Sim, ó Pai, teu Filho veio até nós para que pudéssemos verdadeiramente nos reconciliar contigo e com nossos semelhantes, convidando-nos a uma cultura de acolhimento e de compaixão, a fim de vivenciarmos o amor e a comunhão, à semelhança da Trindade Santa. Por teu Espírito, faz da tua igreja e de cada um de nós um sinal e um instrumento da tua misericórdia. Conduze-nos por caminhos de reconciliação, a fim de que cessem todos os conflitos e se estabeleçam a tua justiça e a tua paz. Terminada a prece, queridos ouvintes, gostaria de deixar também aqui a minha despedida de um até breve para este ano que está só começando. Desejando mais uma vez que tenhamos um 2026 repleto das bênçãos de Deus. Que nossos corações se voltem para a estrela guia que com certeza vai nos conduzir a Belém. Quero agradecer muito, como sempre, a você, Marina, pela tranquilidade, como eu sempre falo e repito, pela calma que você me traz ao saber que você sempre procura fazer o melhor para os nossos queridos ouvintes. Desejo agradecer muito a confiança de toda a rádio, mas agradecer em especial ao Joel, que está sempre aqui conosco na técnica,
tendo a maior paciência conosco. Agradecer a toda a igreja e agradecer a todos vocês, ouvintes queridos, pela atenção, pelo carinho, pelo zelo para conosco. Eu gostaria de desejar a todos um 2026 com muita paz, muitas alegrias, muita saúde, muita união. Que Deus nos abençoe e brilhe com sua luz perante nós, abrindo-nos o caminho até Ele. Que o ano que virá seja um ano de realizações, conquistas, sucesso e que o amor sempre seja levado em todos os corações. E te agradecer, mais uma vez, Kênia, pela companhia, pelo aprendizado. 2025 foi um ano de muitas graças de estar aqui do seu lado, aprendendo sempre com você. E agradecer mais uma vez à rádio pelo convite e ao Joel por todo o seu empenho, toda a sua paciência, toda a sua dedicação. Muito obrigada e feliz 2026 a todos. Somos muito felizes pela oportunidade que estamos tendo há bastante tempo de poder estarmos aqui interagindo com cada um de vocês. Fica aqui o meu abraço, um até breve, até daqui uns dias, se Deus quiser. Paz e bem a todos e uma semana maravilhosa, com a graça de Deus.